Bom dia, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos revisar, tá? O conteúdo trabalhado até aqui, porque o nosso teste está se aproximando, já é na próxima aula. Então, agora o nosso objetivo é esse, é treinar, é praticar, né? Treinando e praticando, nós vamos estar aprendendo os conteúdos de matemática, tá certo? Então agora nós vamos começar a fazer a nossa folha. Então vamos dar início à nossa revisão, tá certo? Primeira coisa que vocês vão fazer é trocar essa data aqui, porque hoje é dia 25, tá bom? Estava aqui dia 22, é porque eu não sabia a data do nosso teste. Como a data do nosso teste é amanhã, dia 26, eu deixei para fazer essa revisão com vocês hoje, dia 25. Então vamos lá. Número 1. Se você tem R$71 no banco e retira 100, sua conta fica com saldo positivo ou negativo? Qual é o valor desse saldo? Você tinha 71, você retirou 100, é claro que vai ficar com saldo negativo, tá? Qual vai ser esse saldo negativo? Diminui 100 de 71 que vocês vão encontrar a resposta correta. Lembrando que, tem que colocar o sinalzinho de menos para representar que o saldo é negativo na hora de colocar a resposta aqui do valor. Número 2. O saldo bancário de um cliente do Banco Fortuna era de R$43 e passou a ser de menos R$6. O cliente fez um depósito ou uma retirada? De quanto? Ele tinha 43. Se passou a ser de menos R$6, ele fez uma retirada. De quanto? Quanto foi essa retirada? Ele retirou, além dos 43 que ele tinha, ele tirou mais 6. Então, é só você somar 43 mais 6 que você vai dar a resposta aqui. Tá? Aqui não precisa ter sinal positivo nem negativo, tá? Porque é só o valor da retirada que está pedindo. Nessa de cima, não. Vocês vão ter que colocar o sinalzinho de negativo na resposta, igualzinho está aqui, ó. Número 3. Um garoto faz o seguinte percurso sobre uma reta numérica. A partir do zero, ele caminha 5 unidades no sentido positivo. Então, eu já desenhei aqui uma reta, vocês podem fazer isso também. Já dividi aqui, ó, cada unidade, né, igualmente, tá? E aí, coloquei o zero aqui. Ele andou 5 unidades no sentido positivo. O sentido positivo é para cá, tá? Aí, ele saindo do zero, partiu do zero. Ele andou 5 unidades, vocês vão andar 5 unidades, vão parar ali. Depois, ele caminha 7 unidades no sentido negativo. Eles vão partir daqui e ele vai voltar 7 unidades. Sentido negativo é para cá. Aonde ele parou? Determina o ponto em que se encontra o garoto após esse percurso. Eu quero saber que número é esse, tá? Número 4. Suponha que a temperatura neste momento é de 12 graus Celsius. Indique a nova temperatura se o termômetro, na letra A, subir 3 graus. Então, estava em 12. Subir 3 vai parar onde? Estava em 12, vai baixar 15. O que vai acontecer? Vai parar onde? Estava em 12, vai baixar 7. Estava em 12, vai baixar 12. Aonde ele vai parar? Então, vocês vão colocar o valor aqui na frente ou aqui embaixo. Número 5. Um termômetro está marcando menos 2 graus Celsius em uma cidade. Se a temperatura subir 6 graus, quantos graus marcará o termômetro? Então, vocês podem usar aí a reta numérica para ajudar na hora de dar essa resposta aqui. A 6 é a mesma coisa. A temperatura num freezer era de menos 15 graus Celsius. Faltou energia elétrica e a temperatura subiu. Ela vai aumentar. Se faltou energia, né, a temperatura vai começar a esquentar ali, a aumentar, a subir. 6 graus, que no caso. A que temperatura se encontra agora o freezer? Número 7. Numa cidade, a temperatura mais fria do ano foi de menos 5 graus Celsius. E a mais quente foi de 35. Eu já até desenhei uma reta aqui para ajudar. Marquei o ponto zero aqui no meio. Ó, a temperatura mais fria foi essa, menos 5. E a mais quente foi de 35 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura mais quente e a mais fria? Então, é isso que eu estou querendo saber, ó. A diferença, ó, é a distância do menos 5 até o 35, tá? Então, quantas unidades eu tenho do menos 5 até o zero? Eu tenho 5 unidades. Quantas unidades eu tenho do 0 até o 35? Eu tenho 35 unidades. Então, é só você somar esses dois valores aí que você vai saber a resposta, a diferença de uma para a outra. 8. Considere os números que estão aqui. Qual é o menor e o maior número? Então, desses aqui, qual é o menor e qual é o maior? O menor, ele tem que ter um sinal negativo e tem que ser aquele que está mais afastado do zero. Número 9.
Coloque os números em ordem crescente, do menor para o maior. Então, primeira coisa, vocês vão analisar todos os números negativos, tá? Vai começar, ó, por esse e por esse aqui. Aí vocês vão olhar para eles. Qual é o que está mais afastado do zero? Ele vai ser o menor número. E aí vocês vão colocando eles em ordem crescente. A mesma coisa na B. 10. Quem sou eu? Sou o maior número inteiro negativo de 3 algarismos. Vamos pensar aí. B. Sou o menor número inteiro positivo de 2 algarismos. Número 11. Quais são os números inteiros compreendidos entre? Quando fala compreendidos, tá? Compreendidos entre, eu não vou usar o menos 5 nem o 4, porque está entre. Entre e as extremidades, elas não vão ser respostas. Então, eu vou começar lá colocando assim, ó, o menos 4 vai ser o meu primeiro número, tá? Aí, depois eu vou até chegar lá no 3, porque o 4 ele não pode entrar. Quais são os números inteiros compreendidos entre menos 5 e mais 4? 12. Complete as sequências. Ó, o que está acontecendo aqui? Menos 8, menos 6, está aumentando aqui quantas unidades? Está sempre aumentando 2 unidades. Então, quem vai ser o número daqui? Ó, menos 4. Aí, chegou aqui no menos 2, no 0, aí vai dar continuidade. E na B, está acontecendo o quê? Eu vou deixar com vocês. 13. Relacione utilizando maior, menor ou igual. Então, aqui, ó, quando você tem um sinal de positivo e um sinal de negativo, obviamente, você sabe que esse aqui é o menor, tá? Como vai ficar o sinal? Ó, pontinha do número, ó, pontinha do sinal, ela fica sempre para o menor número. E essa parte aberta sempre para o maior número. Olha aqui a questão E. Primeiro, vocês têm que saber quanto vale isso aqui. Quando vocês têm um número entre 2 barras, significa que você quer o módulo dele. Módulo é a distância dele. Qual é a distância do número menos 5 até o 0? De 5 unidades. Então, o que você vai deduzir aqui? Que 5 e esse 5 aqui, que eles são iguais, tá? 14. Escreva 2 números cujo valor absoluto seja 19. Que números recebem que nomes recebem esses números? Então, olha só. Valor absoluto é a mesma coisa que módulo, tá? É módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto é a mesma coisa. Então, é a distância do número até o 0. Quais números têm a distância até o 0 sendo 19? Vai ser o mais 19 e o menos 19. Todos dois, a distância deles até o 0 vão ser de 19 unidades. Então, a resposta é essa. Que nome recebe isso aqui? Esses 2 números cujo valor absoluto seja 19. Que nomes recebem esses números? Esses números, eles são o quê? Eles são opostos ou simétricos. A minha posição aqui tá horrível para escrever, tá? Eles são opostos ou simétricos, tá certo? Então, números opostos ou simétricos, eles têm muita relação com o módulo ou valor absoluto de um número. O valor absoluto é a distância do número até o 0. E os números opostos ou simétricos são números que têm a mesma distância até o 0. Qual é o maior? Menos 3 ou o seu simétrico? Então, qual é o simétrico de menos 3? Qual é o oposto de menos 3? É 3. Então, qual é o maior? 3 ou o menos 3? Aliás, menos 3 ou o mais 3, que é o seu simétrico? Qual deles aqui é o maior? O seu simétrico. Então, a resposta é essa resposta aqui, ó. O seu simétrico, tá? Que vai ser o maior. Agora, na letra B, menos 8 ou o seu módulo? Qual é o módulo de menos 8? Ó, vou colocar o menos 8 aqui para eu calcular o módulo dele. O módulo dele é 8, que é a distância dele até o 0. Quem é maior, o menos 8 ou o seu módulo? O seu módulo. Então, vocês vão escrever aí, ó, o seu módulo, tá?
Qual é o maior, 5 ou o simétrico de menos 10? Qual é o simétrico de menos 10? Qual é o oposto de menos 10? É 10. Então, quem é o maior, 5 ou 10? O simétrico de menos 10. Então, essa vai ser a resposta. 16. Considerando o conjunto dos números inteiros, determine o que se pede. O antecessor de 0, tá? Letra B. O oposto de menos 72. C. O sucessor de menos 9. D. O antecessor do oposto de 25. Nesse caso, você primeiro vai ter que descobrir quem é o oposto de 25. O oposto de 25 é menos 25. Então, você está querendo o quê? O antecessor de menos 25 é quem? Aí você vai dar a resposta aqui agora. Ó. Quem é o antecessor de menos 25? Quem é que é uma unidade menor que menos 25? É o menos 26. Muito cuidado, tá? Que aqui nós estamos no lado negativo. Antecessor, ele é menor, uma unidade. Sucessor, ele é maior, uma unidade. Antecessor de 14. Qual é o antecessor de 14? Letra F. O sucessor do simétrico de menos 18. Então, primeiro você vai ter que achar o simétrico de menos 18. Oposto ou simétrico, tá? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Qual é o simétrico de menos 18? Qual é o oposto? Mais 18. Tá? Aí eu quero o seguinte, o sucessor dele. Sucessor tem uma unidade a mais. Então, eu quero o sucessor de 18. 19. Mais 19. O sucessor é maior uma unidade. G. O módulo de menos 69. Eu posso representar módulo assim, escrevendo, ou simplesmente assim, ó. Eu quero calcular o módulo de menos 69. Aí você vai dar a resposta aqui. A distância dele é até o zero. H. O antecessor do simétrico de menos 49. Vou deixar com vocês. Aí a J também. 17. As figuras a seguir representam o objeto do dia a dia. Observe. Qual das figuras possui simetria de reflexão? Simetria de reflexão, ela tem que ter um eixo de simetria, onde ela divide essa figura, tá? Em duas partes iguais. Se você traçar um eixo de simetria assim ou assim, de qualquer forma, você vai conseguir dividir essa figura em duas iguais? Não. Aqui tá faltando um desenho, ó, que atrapalha. Também o formato dela não ajuda, tá? Agora, olha para o banco. Se você traçar um eixo de simetria assim, olha, eu acho que é essa aqui, hein? Porque a gente está dividindo ela em duas partes iguais. Uma é o reflexo da outra. Então, isso aqui é uma simetria de reflexão. Já aqui, na minha folha, não está dando para ver muito bem, mas é o teclado de um celular, tá? Também não dá, porque tem uns ícones faltando aqui, ó. Então, não dá para dividir em duas partes iguais, idênticas. E nem a televisão. Olha só, a televisão ela tem uma parte aqui que o lado de lá não tem. Então, não dá para a gente também traçar um eixo de simetria aqui. Então, a resposta certa é o banco. Observe a calota da roda do automóvel na figura ao lado. Esta calota apresenta simetria de rotação em relação ao seu centro. Então, aqui está o centro. Então, a simetria de rotação, toda figura que for uma simetria de rotação, ela tem que ter um centro de rotação. A medida do ângulo que determina a simetria de rotação desta calota é... Então... quantas rotações aqui ela dá para fazer uma volta completa? Ela tem quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se uma volta completa vale 360 graus, divide 360 por 6, que aí você vai encontrar a resposta. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? Tem vários eixos aqui, vocês vão traçar, ó, vou ajudar aqui, ó. Se eu traçar aqui, eu traço um eixo, ó. Eu vou estar dividindo essa figura em duas partes iguais. E aí vocês vão ver aqui o total de eixos de simetria dessa figura.